Vamos saber como é a opinião do treinador. Dejamos en el camino 2 puntos porque hicimos las cosas para conseguir esos 3 puntos. Un Chimi que respondió en cuanto a intensidad de física que se necesitaba para jugar con un Chimi como Bragantino. Acho que fue una primera parte igualada, donde conseguimos una ventaja, después recibimos un gol de bola parada. Acho que el segundo tiempo se asistía a un fortaleza superior al adversario, criando muchas más finalizaciones, 2 o 3 chances o claras. Por eso digo que, bueno, lamento estos 2 puntos, más hay un grupo y hay un elenco que tiene una idea, que sabe que cuando tenga que responder dentro del campo, responde desde la parte física, como hoy, responde desde la parte técnica, como varios jugadores hoy, y responde colectivamente desde la parte táctica. Hoy hallo que fue un Chimi con organización defensiva, con funcionamiento ofensivo, creando chances de gol. Entonces hallo que bueno, que hicimos os jogadores hicieron un buen trabalho. Um bom trabalho. Inclusive, o Vojvoda promoveu algumas estreias. Eu vou fazer uma pergunta, não estou na bancada, não estou querendo ser polêmica, mas pelo que ele falou e pela forma como o Fortaleza atuou, inclusive ao time, né, que o Vojvoda colocou em campo, homem mal, você acha que o Vojvoda subestimou esse Bragantino? A Série A, talvez, nesse momento, não seja prioridade para ele? Ele é um bom treinador. Calma, homem. Você me deu um susto. Eu não sabia que você estava aí, não. Ele é um bom treinador? É, indiscutível. Certo? Conhece. Já esteve lá dentro das 4 linhas também, jogando lá no futebol argentino. Marcou Maradona, ok. Agora, ninguém me tira daqui da cachola, dessa cabeça menor do que o cabeção. Isso. será? Entenda bem. Sim. Que foi colocado um negócio aqui do Pikachu, não compro na dele, compro na minha. Deu pra entender? Acabar com essa história. Rapaz, ele centra. Jogo internacional é com o treinador do Fortaleza. Juan Pablo. Jogo menor, deu, se não deu, tá. Sul-Americana é com ele mesmo. Mas tem um risco aí, viu? Mas risco tem demais. Tem um risco aí. E eu tô dizendo que não tem, cara? Tem um risco aí. Não, meu amigo. Tem que focar. Você lembra quando ele priorizou a Libertadores? Me lembro. Lembra, né? Mas ele tem um elenco titular. Sim, aí é outra coisa. Ele tem um elenco. Mas não o elenco todo titular. Naquela época era um elenco titular. Mas ele... Renilson deu um sorrisinho de canto de boca. Você manjou? Mas ele tem um elenco. Ele tem um elenco. Todo time tem um elenco, meu irmão. Ô, cara. Não é, talvez não seja. Um elenco titular, sai um, entra o outro. Não há solução de continuidade. Eu vejo da seguinte forma. O elenco titular que você fala do ano passado, o Fortaleza ganhou do Bragantino lá por 2-1, no maior sufoco do mundo. O Bragantino... Depois de ter perdido a Sul-Americana. E com 2 jogadores a menos, o Bragantino pressionando o Fortaleza no final da partida. Ontem o Fortaleza foi superior ao Bragantino nos 2 tempos. O Vojvoda colocou um time reserva, só o João Ricardo, como disse, o Kempis como de titular, em relação ao time que ganhou do Boca Juniors. Agora, ele está pensando, não é na Libertadores, na Sul-Americana, está pensando no jogo de quarta-feira. Porque se ele não estivesse pensando no jogo de quarta-feira na Copa do Brasil, ele tinha colocado o time titular que jogou quinta-feira. Então ele poupou para entrar com o time titular diante do Vasco na quarta-feira, que ele tem muita grana aí na parada. Concorda, Quimpão? Pode ser uma alternativa o Vojvoda ter pensado no jogo de quarta-feira contra o Vasco. Mas sobre subestimar? Não, acho que não. Acho que é um planejamento dele, da diretoria. Já tinha visto isso há um bom tempo. Que você está falando, e ele deixou muito claro na entrevista, né, depois do Boca Juniors, ele disse o seguinte: eu vou trabalhar, cada partida eu vou trabalhar uma equipe para determinada partida. Então, o torcedor pode até ficar chateado, torcedor ali da direita às vezes fica chateado, que o Vojvoda não repete o time,
mas ele disse, eu vou trabalhar minha equipe de acordo com a partida seguinte. Ele deveria, é óbvio, eu acho que o Fortaleza montou um bom elenco. A gente tem olhado, vamos aqui ver o time de ontem, né? Assim, no papel, óbvio que a gente sabe que dentro de campo é bem diferente, ainda mais quando você enfrenta um adversário como o Red Bull Bragantino, você vai enfrentar o Vasco, depois é o Corinthians. Então, assim, Fortaleza, obviamente, tem uns adversários também muito bons que você não pode menosprezar. Mas ele poderia ter escalado o Santos ontem, né? Santos, Tinga, Brits, ou poderia ser até o Kusevich, porque está machucado, né? Kusevich, Tite e Felipe Jonathan, meus amigos. Olha o meio de campo, Pedro Augusto, Lucas Sacha e Kevin. No ataque, Marinho, Kaiser e o Breno Lopes. Então, assim, é um bom time, mas entenda, é um bom time, mas que você precisa, dentro de casa, você vencer os adversários. E eu repito o que eu disse, eu acho que você jogar dentro de casa é um peso muito grande, porque você tem o apoio da torcida, você dá confiança para o elenco, confiança para a torcida. Quando fosse uma partida fora de casa, aí sim, eu acho que você pode mesclar alguns jogadores. Mas nessa partida contra o Red Bull Bragantino, por exemplo, o Pochettino que foi tão bem, o Lucero que foi tão bem, eu acho que você dá uma sequência para eles, dava uma revigorada. E são outras coisas, como eu falei aqui, queria muito ouvir essas pessoas, cientistas, preparadores físicos, educadores, enfim, essas pessoas. Cara, por que às vezes não pode ser o contrário? Ao invés de jogar no segundo tempo, por que não no primeiro tempo, né? Por que não começar com esses jogadores? Como no segundo tempo, ele colocou o Hércules, acabou colocando o Pikachu, o Moisés, o Machuca, e aí o time ali já até criou algumas oportunidades, mas não conseguiu vencer. Eu ainda sigo com a minha tese, eu não consigo entender hoje, com tudo mais moderno, camisa moderna, bola moderna, gramado moderno, alimentação, hotel, travesseiro de pluma de ganso, cama com algodão do Egito, tudo do bom e do melhor. Algodão do Egito? E os caras não conseguem jogar 2 partidas por semana, velho. O cara ganha 200, 300, 400 mil por mês, não paga em restaurante, plano de saúde em dia, tudo, colégio, carro espetacular, não faz nada, televisão a melhor do mundo, apartamento, cobertura. Não pode jogar 2 partidas por semana. Imagina. Aí infelizmente, sou saudosista. É a turma do passado que pegou mesmo carne de pescoço, meu amigo. Shortzinho bem apertadinho aqui, suando, a camisa demorava 1 quilo. A bola horrível, pesada, quando chovia, se batesse na sua costela aqui, você morria. E tem outro detalhe. E aí, hoje, tudo diferente, no passado, não consegue. Além de tudo isso que você falou, só quero acrescentar, no passado, o primeiro tinha 2 coletivos na semana. 90 minutos, era 11 contra 11. E não era com time era tudo isso, não. Será? Você tinha coletivo na quarta e fazia o coletivo a pronto na sexta-feira para jogar no sábado ou domingo. Bora lá, então vamos trazer aqui o torcedor para dentro do programa, né, para saber o que é que ele tem a dizer. O torcedor do Fortaleza, o que é que acha desse jogo? A gente vai já trazer aí as expectativas para esse jogo do Ceará. Então, manda aí o torcedor. Lucas. O Lucas. Vocês estão ouvindo aí essa voz do além? É que hoje também está entregue ao departamento médico. Antiro, Homem de Preto. Um beijo, amigo. Fique bom logo. E aí a gente está ouvindo aqui, ó, no além, o primo do Lombardi, o Lucas, que vai participar aqui com a gente. Boa tarde. Fala aí pro cabeça de melancia aí, pra ele ter mais calma. O Fortaleza não joga só um campeonato, não. Fortaleza tá jogando 4 competições: Série A, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Sul-Americana. E ontem o Fortaleza colocou o time praticamente reserva. Entendeu? Avisei também a Loura Maí, ela fica com a cara de felicidade, né? Quando Fortaleza perde ou empata. Aí, meu amigo, aí é problema dela. Aí eu vou no meu problema aqui, o que você falou aí. Tá bom, continue assim. Agora, se o time tiver para despencar, depois não fica chorando aí não, entendeu? Eu tô falando de Série A. Vai. Eu acho tão engraçado. O quê? Vai. Quem é agora? Giz Carlos. O Giz Carlos, lá de Beberibe. O Giz Carlos e a Thaís, lá de Beberibe. E aí, bom dia, galera do TVC Esporte Clube, que é Giz Carlos e Thaís, de Beberibe, e Gianluca, ali só de boa, escutando o programa. Uma perguntinha aí para a bancada e principalmente para o Kempão. Kempão, você não acha que o Fortaleza hoje tem um elenco para se montar um time só para o brasileiro e o outro time só para as Copas? Eu acredito que sim, viu? Fortaleza, eu acredito que tem um bom elenco aí para montar 2 times.
Um para a Copa e outro para o Brasileirão. Diga aí. Obrigado. Um abraço. Tem que ver só qual é a Copa, né? Porque se for Copa Sul-Americana, o Vojvoda não pensa desse jeito, tá? Talvez Copa do Brasil e Copa do Nordeste, eu concordo, sem dúvida alguma. Mas Copa Sul-Americana e Brasileiro, eu acho, a opinião, né? Acho que dava para manter uma boa equipe para essas duas competições. E aí Copa do Brasil e Copa do Nordeste ser outro. Mas o Vojvoda não pensou assim, né? Tanto que escalou um time completamente diferente contra o Red Bull Bragantino. E detalhe, não colocou em campo o Lucero e o Pochettino. E só colocou o Pikachu porque o Marinho acabou se machucando no finalzinho. Agora, detalhe, segundo o Homem Mal, o Fortaleza agora tem o time titular e o time reserva, coisa que não tinha antes. Não, mas não tinha, mas a minha opinião. Mas já tem? Ó. Já tem? Já. Mas elenco titular, não. O elenco não é todo titular? Não, agora tem o time titular tem e o o time reserva. Tem né? sim. Eu só acho o seguinte, que numa partida que você pode fazer 5 substituições, você entra com o time lá, o time principal, 80%. Ainda tem as 5 substituições e antigamente eram só 3. Duas, aí depois passou a ser 3 e por aí vai. Não, você vai com o time mesclado, não totalmente reserva. Eu não vejo por aí priorizar nenhuma competição, porque você tem o elenco do Fortaleza, dá para o Vojvoda mesclar o time. Em todas as competições, nas Copas e no Campeonato Brasileiro. Agora, você colocar um jogador faltando 5 minutos e você querer que ele seja o Deus dali? Não é o Deus. Não, é você que quis. Não. Coloca a palavra na minha boca, não. Não, você não é isso, não. Começou a briga. Estou dizendo que ele é Deus. Agora, se ele entra aos 40 minutos e perde 3 gols, você não quer que Rapaz, o jogador perde, rapaz. Bata com sua mão mesmo. Bata com sua mão, com a minha O torcedor quer falar aqui pra você. Mas, ó, tem uma coisa aqui séria. Qual é o torcedor agora além? Gleison. O Gleison. Vai falar. Escuta, homem mal. Boa tarde, pessoal do TVC. Pikachu, meu filho, deixe de ser delegado. Toque a bola, homem. É gol do Kaiser com toque do Pikachu. Pelo amor de Deus, Pikachu, toque a bola, meu filho. Agora tem uma coisa, viu, Germano? Defende, não, peraí, deixa ele defender. Responda. Tira a mãozinha da boca. Rapaz, ó, faltando 5 minutos. Eu acho que foi maldade do treinador. Não colocaria o Pikachu, cara. Eu não colocaria. Faltando 5 minutos? Não. Eu colocaria o Pikachu, ele colocou contra o Boca Juniors. Ele tem que ser titular. Pois é, cara. Então aí vai. Ainda mais. Mas ele não utilizou o time titular ontem. Mas ainda mais nesse jogo contra o Bragantino, talvez eu acho que o Pikachu desse uma força maior ali na frente. Rapaz, quem foi que falou aqui que deveria repetir o jogo? Foi você, com o Carrone. Foi eu mesmo que falei. Por que não fez isso? Pronto, aí no segundo tempo muda bem o time, cara. Porque o auxiliar do Tite disse que isso é desumano. Olha, o Fortaleza teve uma experiência nessa era de pontos corridos jogando as competições internacionais. Em 2022, o Fortaleza foi muito bem na Libertadores, em que pese ter saído nas oitavas de final, conseguiu a classificação, não foi para frente, porque, enfim, era uma Libertadores, pegou um adversário muito difícil, que era o Estudiantes. Mas enquanto o Fortaleza estava disputando a Libertadores, a gente lembra o que aconteceu. O Fortaleza estava na lanterna, passou todo um turno na lanterna e brigando contra o rebaixamento. Acho que saiu da lanterna na última partida do primeiro turno. Porque explica priorizou a Libertadores. E aí fez uma campanha de recuperação, conseguiu a classificação. Porque tinha um elenco titular. Para a pré-Libertadores. No ano passado, Fortaleza fez ali nas primeiras rodadas, conseguiu uma gordura, ficou ali sempre no meio de tabela, teve a chance de brigar por Libertadores, foi avançando na Sul-Americana e não priorizou o brasileiro. Quando perdeu o título da Sul-Americana, o Fortaleza correu o risco de nem se classificar para a competição internacional. Aí voltou o foco todo para o brasileiro. Não, quando perdeu a Sul-Americana, segundo ele, teve o abatimento, porque perdeu o título. Pois é, mas aí correu um risco. O Fortaleza correu um risco. A derrota lá para a LDU. Eu acho o seguinte, que isso tem que ter ficado como aprendizado e a partir desse momento, o Fortaleza tem que pensar o seguinte, vamos priorizar as Copas, acho que é uma boa o Fortaleza
priorizar as Copas, mas não dá para esquecer a Série A para passar um sufoco no final do campeonato. Você acha que o Vojvoda está pensando o quê? E só para a gente encerrar o assunto Fortaleza, porque Fortaleza já tem já outro jogo, a gente tem que começar a esquecer esse empate. Mas o que vocês acharam das estreias, tanto do Breno Lopes como do Felipe Jonathan? Eu gostei. O Felipe Jonathan a gente já conhece, o Breno também. O Breno Lopes jogou pela esquerda, eu esperava ele centralizado, mas gostei da movimentação dos dois. Pronto. Agora a gente vai falar sobre o jogo de hoje, sobre o jogo entre Mirassol e Ceará. Um jogo, viu, meus amigos, que promete muitas emoções para o torcedor alvinegro, porque o Ceará não conta com o principal jogador, que inclusive sábado a gente estava aqui fazendo a transmissão da final da Série B do Campeonato Cearense. E lá no PV estava quem, Renilson Souza? Eric Pulga, o Pulguinha, que começou sua carreira no Grêmio Recreativo tirando foto com todo mundo, a celebridade. Eu não viajei, não vou jogar. Não, mas é curioso a gente esperar, porque todo mundo fala. O Ceará não pode só depender do Pulga. Claro que depende no momento, mas o Mancini, ela vai falar em Mancini, tem uma notícia aí depois. Exatamente. Falar, né? Não, essa conversa. Exatamente. Parece não vamos vai entrar voltar, nessa. já, Vasco da Gama? Parece que já vai voltar o Ramon Dias. Não deu certo lá. Não tem palavra, né? Maria. O Vasco não tem dinheiro ou o Ramon não tem palavra. Vamos, Renilson. Eu gostaria de ver o Ceará. Claro que eu não gostaria, mas a gente vai ver o Ceará sem um Pulga, para saber como o Ceará vai se comportar, principalmente no setor de ataque. Porque, para mim, o Castro é muito fraco. Barceló nem se fala. E o Ayla, que fez 3 gols aí, chegou com uma esperança de gols, para mim, ainda não apresentou bom futebol, que apresentou lá no interior paulista. O jogo hoje é 8 da noite, né? 7h30. 7h30. Vamos aguardar como vai se comportar o time do Ceará diante do Mirassol, que perdeu para o Brusque na primeira rodada, lá em Mirassol. Zé Maria que vai ser Campos fácil. Maia. Zé Maria Campos Maia. Você acha que vai ser fácil? Vai ser fácil. Não, vai não. E olha, quando a gente fala da ausência do Eric Pulga, obviamente a gente está falando do principal jogador do Ceará, mas quando o Renilson diz a gente vai ver o Ceará sem o Pulga, é muito tecnicamente, taticamente, mas é também fisicamente. A gente sabe o quanto o Eric Pulga ele se entrega numa partida, sofrendo falta e levantando, é jogo, e que ele aguenta nesse ritmo aí até o final. Vamos fazer um negócio? Vamos lá, faça. Vamos deixar a bola rolar, sem um Pulguinha, certo. Aí depois a gente sabe como é que vai... Eu sei, mas a gente tem que analisar antes da bola rolar, porque o Pulga não vai jogar. Então você é engenheiro de obra pronta. O Pulga não vai jogar, lascou o Ceará. Você não falou aqui no programa. E o Saulo Mineiro também não vai jogar, Saulo viu? Mineiro também não joga. Não. Graças a Deus, Saulo Mineiro não vai jogar. Pra mim também. Mas ele fez o gol do título. Mas graças a Deus não vai jogar. Você falou aqui, homem mau, diz o seguinte, o Pulguinha só tem ele no Ceará. E o goleiro. Então pronto, agora lascou tudo. Rincha de Eric Pulga. Mas não tem sido isso, não. Até o goleiro. Sim, mas o Pulguinha e mais 9. Mas o Ceará vai mais 9, O Ceará, o Mancini vai ter. Aliás, ele trabalhou muito isso durante a semana, sabia que o Pulga não ia jogar. Agora. Rapaz, você tá pensando no 8 aí. Não, vocês dois estão cercando hoje. Tem um elenco, tem. Não precisa ter jogo. Tem um elenco, a altura tem. A altura não. Você acabou de dizer que você citou 3 jogadores e nenhum tá à altura do Pulguinha. Eu não citei o reserva. Quem é? Janderson. Aí quer acabar que deve ser que deve ser a opção, é verdade. Mas assim, eu vejo o time do Ceará hoje é uma grande oportunidade para a gente ver como é que o Mancini vai montar essa equipe, né? Porque ele não tem 2 atacantes e são 2 titulares, né? Sim. Então a gente saber como é que o Mancini monta essa equipe, se ele realmente vai acreditar no Janderson, no Castro e no Barceló, ou no Recalde, né? Como jogador ali centralizado, ou se ele pode realmente alterar. Porque o Mancini, ele disse em coletivo, ele foi bem claro, o meu time jogando em casa vai ser a mesma coisa fora de casa. A ideia é ter intensidade, ter posse de bola, atacar, ser vertical. Então, é isso que ele sempre está falando. Agora, a gente tem que ver na prática, né? Porque você não tem um jogador como o Eric Pulga e o Saulo, que ele sabe que são importantes para a equipe. Eu acho que hoje tem uma grande oportunidade para ele ver a forma como o time pode jogar no 4-4-2. Ele pode muito bem escalar o Bruninho, como um quarto meio-campista, um homem que chega um pouco mais avançado. Que não teve a oportunidade de sair como titular ainda nessa temporada. O Bruninho só entrou no segundo tempo e talvez seja
um reforço no elenco que o Mancini tenha. Em cima disso que o Mário Kempis está falando. Um reforço ou um refúgio, né? Não, aí você está secando. Não, acho que o Bruninho... Aí você já está secando? Até agora não Hoje disse, vocês estão secando. Até agora o Bruninho não disse que veio fazer, não. É aquele Bruninho do Guarani. Pois vamos ouvir o torcedor. Seja ele... Olha, o torcedor tem vez aqui no programa... Seja no momento que a gente está falando do Ceará e o torcedor do Fortaleza quer falar, seja no momento que a gente está falando do Fortaleza e o torcedor do Ceará quer falar, independente, o torcedor. João Bosco. Boa tarde, bancada maravilhosa. Bom dia ainda, né? Programa Nota 1000. Um abraço a todos vocês aí, esse sexteto maravilhoso. Quepão, tu dizia, né, no comecinho do Cearense, calma que o time vai se ajustando. Meu irmão, brincadeira. Será precisando do matador, do homem de frente, contrata um goleiro, rapaz, e um outro jogador aí. Um armador, um homem matador, um camisa 10, um camisa 9. Você vai se encher de dívida, vocês vão me dizer, viu? Ô, João Bosco, é isso mesmo. Sempre falei, acho que... sempre falei que, para mim, a prioridade do time do Ceará era a Série B do Brasileiro. Não tinha o que fazer, não tinha esse negócio estadual, seria um laboratório para avaliar o que é que tinha. Porque o objetivo é subir novamente, né? Voltar para a elite, ainda mais ano que vem, quando tem toda a mudança de contrato, de televisão, enfim. Eu acho que... E eu concordo com você, não ter trazido um reforço. Hoje é a prova maior, né? Você perdeu o Eric e o Saulo e você ter, como diz o Renil, você tem que apostar em Janderson e Facundo Castro. Tomara que a gente queime a língua, tomara que dê certo, tomara que os homens façam hoje 2 gols e consigam mostrar que tem potencial. Mas realmente a gente fica preocupado, porque eu pelo menos esperava que o Ceará iniciasse uma Série B do Brasileiro com todo o elenco. Ele iniciou, até elogiei isso nas minhas redes sociais, o Ceará iniciou a Série B do Brasileiro contra o Goiás sem nenhum jogador no departamento médico. Aí no segundo jogo tem logo o principal jogador, aí isso aí é que lasca, né? E você não tem uma reposição à altura, né? Você não tem um jogador tão forte como o Eric Pulga e até mesmo como o Saulo, apesar do Renilson e tal, mas você tem que apostar no Janderson, que não vem bem, é muito preocupante mesmo. E, Kempão, faz parte de um planejamento de uma diretoria pensando no que é o principal objetivo da equipe. Tudo bem, muito se falou aqui, o próprio João Paulo, o Mancini veio, falou sobre a janela de contratação do Ceará, que foi muito curta por causa do transfer ban, mas quem faz um bom planejamento fica ali na negociação. Se o Ceará tinha essa expectativa de que ia conseguir baixar, né, suspender o transfer ban, tinha que ter feito essas negociações, tinha que ter feito esses contatos para que quando tivesse liberado, os acordos fossem fechados. Renilson. Para mim, o João Paulo esteve aqui e eu disse para ele, falei até no Todinho, né? O Todinho está na Série B do campeonato, o Todinho que estava no Nova Iguaçu. Falei no Carlinhos, mas o Flamengo já tinha ido atrás. Eu digo, olha, contrata atacante, João Paulo. João Paulo Castro ali, claro que foi em off, o Castro não dá ali, aquele Paraguai não dá. Aí ele disse o seguinte, não, vou pagar o transfer ban e vou contratar. E na reta final encontraram um goleiro, encontraram um volante, esse volante nem vai jogar, o Ceará não precisa desse volante aí, goleiro também não vai jogar. A impressão que dá é que ficou aguardando o transfer ban cair para só então ir buscar jogador. Não, Luca foi na relação. Mas ele poderia ter ido atrás, fica no stand-by, como deixou o goleiro. Sim. Como deixou o volante. E a gente sabe que o problema do Ceará foi o Wagner Mancini que não quis. Wagner Mancini que não quis porque ele confia na carta na manga dele, que é o Recalde, que pode jogar como centroavante, confia no Saulo Mineiro, que para mim é fraco, fez o gol do título, né? Mas é fraquíssimo, não é aquele Saulo Mineiro antes do Japão, confia no Janderson, confia no Castro, no Barcelô, no Aylan, e quem é mais? Recalde. Recalde, eu falei que ele põe a carta na manga. E ele não coloca o Pablo, o garoto da base, que sabe fazer gol, é do Ceará, 19 anos, está lá e o Mancini não dá oportunidade para ele, não sei por quê.